Paz seja contigo. Dando sequência a essa série de mensagens sobre inversões magnéticas, hoje nós vamos meditar aqui em Zacarias, capítulo 3, versículo 8, sobre a pedra única. Então, é a mensagem de número 127, totalizando 1556 mensagens. Hoje é dia 14, né? 14 de Quisleu, nono mês lunar da última semana de anos do oitavo silêncio. Esse livro de Zacarias é muito interessante, que ele narra sobre as 8 visões de Zacarias. Agora vamos nos ater a algumas visões, não a todas por enquanto, mas todas elas nos conduzem à compreensão da inversão magnética em que a Terra sofre grandes metamorfoses. Então vamos ler Zacarias, capítulo 3, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, o renovo nada mais é que o Messias, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro, Deus que fez carne e habitou entre nós. E aqui nós temos a quarta visão, né, de Zacarias, quando ele fala sobre o renovo. E exatamente Zacarias está falando sobre a inversão magnética, enfim, sobre o tempo do fim, né, que está lá revelado no livro de 2 Pedro, capítulo 3, quando Pedro nos anuncia o grande cataclismo, né? A grande inversão magnética do fim dos tempos. Então, o renovo é o Senhor Jesus Cristo, né? E ele virá sim, ainda que muitos não creiam. A ciência moderna, ela sempre procurou ofuscar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Enfim, a falsa ciência, ela procura denegrir a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procura denegrir a importância da Escritura em nossas vidas. Enfim, a falsa ciência combate a mensagem revelada, procurando sempre elaborar a cortina de fumaça para que as pessoas não compreendam ou deixem de ouvir a bendita palavra verdadeira do Senhor, né? Mas aqui em Zacarias, capítulo 3, versículo 9, né, nós temos as 7 inversões magnéticas. 3 obras de Zacarias. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Se o Senhor vai tirar a iniquidade da terra em um só dia, e Pedro, capítulo 3, e Salmos 90, versículo 4, diz que 1000 anos é como um dia como 1000 anos, então aqui nós estamos diante de mais uma confirmação que a inversão magnética de uma para a outra dura exatamente 1000 anos. Então a cada 1000 anos ocorre a inversão magnética. E até no Gênesis capítulo 1, né, Gênesis 1, ele fala sobre as 7 dimensões eletromagnéticas, as 7 inversões magnéticas. Cada dia foi uma inversão. Deus foi criando dimensões, mais dimensões. E agora, nós estamos vendo que vai acontecer o quê? A destruição da iniquidade, ou seja, a purificação da terra. A terra foi batizada nas águas no dilúvio, e ela foi santificada quando Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. E agora ela vai ser restaurada a fogo. É o que está também no livro de Malaquias, né, lá no seu capítulo 4, fala sobre a restauração da terra, né? E Pedro também narra, 2 Pedro capítulo 3, que a terra veio, né, no meio das águas, e no meio das águas ela subsiste. Enfim, tudo nos conduz, como diz o Salmo 19, que o sol tem o seu caminho, tem sua rota, tem a sua, a sua direção. Isso significa
que o sistema heliocêntrico é fantasioso. Quem gira é o Sol, não é a Terra. A Terra é fixa, assim está escrito na Escritura. Portanto, não cabe para nós essa ideia globalista que aí está, quando a ciência quer negar a existência de Deus e a gloriosa verdade das Escrituras. Então, a iniquidade será destruída em um dia, ou seja, tudo aquilo que é imperfeito será destruído em um só dia. Ou seja, numa inversão magnética, Deus mudará tudo. Em Eclesiastes diz que tudo que Deus faz é eterno. E nós estamos voltando à origem da palavra. Se estamos voltando à origem da palavra, nós estamos voltando para a eternidade. E lá em Gênesis diz que a terra era sem forma e era vazia, né? Então, nós estamos voltando à origem da palavra. Nós vamos voltar a essa dimensão. E João fala em Apocalipse com muita propriedade, que ele viu um novo céu, uma nova terra, né? Portanto, conclusão, a restauração está, né? E, enfim, a inversão magnética está para acontecer. Então, a cada dia, a situação climática do planeta muda, enfim, a Terra está sofrendo mutações, às vezes imperceptíveis, mas em algumas oportunidades até bem palpável, né? Por exemplo, o equilíbrio emocional das pessoas nos últimos tempos mudou muito. Não, mas isso é função de quê? Da inversão magnética, né? E conclusão que a gente chega, nós estamos no tempo do fim, né? Quando tudo será queimado com fogo. Isso é bíblico. E a iniquidade só pode ser queimada com fogo. É quando os céus, né, se encontram com a terra, num grande choque, num grande cataclisma, e tudo será queimado. Mas a Bíblia diz que o justo não medirá o pão, nem a sua descendência. Portanto, não há o que temer, né? Eu sempre falo nas reuniões, comento sobre Noé. Noé viveu a grande tribulação, mas não sofreu os malefícios da grande tribulação. O mesmo ocorreu com Moisés. Ele viveu a grande tribulação lá no Egito, mas ele não sofreu os danos da grande tribulação e nem o povo de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego é o grande exemplo que eles passaram por uma grande tribulação, mas a grande tribulação não os atingiu. Então nós temos aí várias testemunhas escriturísticas que ocorrerá a inversão magnética, né? Que a cada bilhões isso acontece, e a Terra, na verdade, está chegando a cada, já tem os seus 6.000 anos, caminhando para o 7º milênio, e é claro, a cada 1.000 anos, uma inversão magnética de proporções terríveis. E a gente tem que meditar muito também no relógio de Acás. Meditar ali, ver a importância daquela passagem escriturística. Por outro lado, o profeta disse que naquela oportunidade em que ele ministrava, que não havia fé suficiente para a pessoa ter a sua salvação eterna. Havia uma fé para o rapto. Havia fé para o rapto, que era a mensagem que ali estava. Mas não se possuía a fé do rapto. E veja aí também que as vestes de Zacarias estavam sujas. E a mão direita de Zacarias estava Satanás. E o que significa essas vestes sujas? Né? Está aí Zacarias 3:2, pode até ler para nós aí, Zacarias 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Então, Zacarias é um tição tirado do fogo, né? O Senhor repreendeu a Satanás. As vestes de Josué estavam sujas, ou seja, ele estava com mensagens denominacionais, enganosas, falaciosas, prometem uma salvação
e as pessoas cada dia muito mais longe disso aí, né? A santificação é pela Torá. A santificação é pela lei de Deus. Deus não tem um outro método para nós. Ele deixou o método, ele deixou a rota, ele deixou a estratégia. E a estratégia é a Torá, a lei do seu Deus, que ele deu para Moisés lá no monte. Isso está em Êxodo capítulo 24, versículo 12. Pode até ler, 24, 12. Então, vestes sujas. E a primeira veste que foi trocada em Josué foi a mitra. Mitra, ou seja, Josué está com a mente de Cristo e não com a mente denominacional. É o que mais se tem hoje, é mentes denominacionais, ideias denominacionais. Não, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que raciocinar de uma forma diferente. Mas Paulo diz que nós não teríamos capacidade nem de pensar e que o Senhor pensaria por nós. Ora, como é que Deus pensa por nós? Através da Escritura Sagrada. No princípio, Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Ali está o firmamento. Ali está o firmamento. Ali está a separação. E o homem quer ultrapassar isso. A Torre de Babel foi um grande exemplo, né? Que eles queriam ultrapassar o firmamento. Chegar até onde Deus estava, né? Ou no seu domínio maior. Enfim, que eles queriam ser mais do que Deus. E não mudou. A tecnologia avança cada vez mais e eles bombardeiam o firmamento com raios laser, querendo atravessar um limite que Deus impôs para todo o planeta. Pode ler. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Olha, Moisés não criou lei nenhuma. Deus deu as leis para Moisés. Deus mostrou a Moisés tudo. Tudo. Desde a separação das águas de cima, das águas de baixo. Enfim, Deus mostrou a Moisés de eternidade a eternidade. E o que eu acho também interessante é que João, na ilha de Patmos, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Olha que interessante. Ele foi arrebatado na eternidade do Senhor. Que o dia do Senhor é incalculável. É incalculável. São milhões e milhões e milhões, aí sim, de anos. Agora dizer que a Terra tem milhões de anos, isso é falácia, isso é mentira, isso é conversa da ciência. E nós não podemos deixar iludir por isso. Mas alguém pode perguntar, qual a importância para nós a Terra ser plana ou redonda? Aparentemente parece que não tem muita importância. Mas, diz a Escritura, se nós negarmos um ponto da lei, negamos toda a lei. Se nós negarmos que a Terra é plana para nos adaptarmos ao sistema globalista e viver em paz com esse mundo perdido, nós estamos negando a palavra do Senhor Deus. Então, tudo que é contrário a Cristo é do anticristo. Tudo tem importância sim. Essa história de não ter importância é doutrina denominacional. Isso não tem importância, que não tem mais importância, tudo tem importância. E nós temos que conhecer as Escrituras como elas são, e não como gostaríamos que ela fosse. Então, essas vestes sujas começou a ser tirada pela mitra. Ou seja, começou ali então um renovo, uma restauração, né, pela mente de Cristo. Agora vamos ler uma parte interessante aí das visões de Zacarias, é Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Olha, nós vimos aqui as 7 eras da igreja hebraica. Vimos as 7 eras da igreja gentia. Vimos os 7 selos, né? E agora está falando aqui Zacarias sobre os 7 olhos, sobre o prumo. O que é o prumo? É a lei de Deus, né? É a lei do Senhor Deus. Então, e ali estava o quê? As 2 oliveiras, 2 profetas. Se houve 2 profetas no começo,
teremos os profetas no meio e teremos os profetas no fim. Isso é escriturístico, né? Na reconstrução de Jerusalém, nós tínhamos ali 2 profetas, né? Nos dias do próprio Jesus Cristo, nós tínhamos ali João e o próprio Senhor. Agora, aqui, as 12 oliveiras, eu creio que sejam Moisés, Elias. E a mensagem do tempo do fim fala um ministério para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Nós temos também, de novo, 2 profetas. E temos o começo e o prosseguimento da mensagem, 2 profetas. Ora, gente, tudo se enquadra nas Escrituras. Os 2 ungidos estão aqui. Então, essas visões de Zacarias, elas falam com muita propriedade sobre a eletromagnetização, fala sobre a inversão magnética, fala sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, isso confirma que está lá em Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, gente. A religiosidade que mudou. Mudou não, ela nunca mudou. Ela sempre quis mudar a mensagem verdadeira. Mas Deus sempre levantou um profeta, né? E outra, Deus sempre levantou um profeta no fim da era, no fim das eras, quando as coisas estão tão complicadas, quando os eleitos de Deus estão alienados, fora da dimensão escriturística. E hoje, como estão os eleitos de Deus? Fora das dimensões escriturísticas, dando ouvido à doutrina de demônios. O que diz Apocalipse 17:8? Leia, por favor. 17:8 de Apocalipse. Olha só, como isso é interessante. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Quer dizer, aquele que não tem o seu nome no livro da vida, desde a fundação do mundo, vai achar bonito, vai achar interessante o mundo ser uma bola molhada, vamos dizer assim, né? Porque Pedro diz que ela veio da água, no meio da água subsiste, ela tem água em volta dela, né? Então, vai achar isso lindo, vai achar essa cultura religiosa aí maravilhosa, vai achar o ensino da Torá extraordinário, né? Vai achar que as ideias de Platão são ideias fantásticas. Platão, aqueles 3, aquele trio, né? Platão, Sócrates e Aristóteles, 3 homens, pilares da cultura, hoje cultura aqui ocidental, pilares do comunismo, pilares da mentira, pilares da destruição da família. Platão escreveu um livro, já falei para os irmãos, chamado República. E nesse livro, as ideias dele são as mais satânicas possíveis e imagináveis, mas que estão sendo colocadas em prática hoje. E nós não devemos nos iludir com essas ideias globalistas, não devemos nos iludir com essas mensagens da NASA, da ONU, desses organismos internacionais satânicos. Nem se iludir com a besta que sobe da terra. Isso é enganoso, falacioso, mentiroso. Nós temos que nos firmar na lei do Senhor. Então, aqueles que não têm estudado no livro da vida vão achar interessante, né, a cultura de hoje, que foi Platão, um dos idealizadores. Claro, o diabo deu ideia para ele. Então, Platão dizia que o filho não tem que conhecer o pai o filho tem que conhecer a mãe, não tem que ter amor paternal e amor maternal. Não. E que o filho tem que nascer sem saber quem é o pai e a mãe dele. Mas aqui no Brasil, guardando as devidas proporções, os fãs estão fazendo isso. Eles fazem os shows, a mulher não pertence a fulano e a ciclano, nem a ninguém, que ele diz que isso aí é escravidão. Então ela tem que ser de todos, e eles de todas, para que não saiba o filho. Mas já estamos vendo isso aí. Outra coisa que tem aí, está aí nos nossos olhos, a tal de escola integral.
Escola integral. O dia inteiro, a criança sai cedo de casa, vai para a escola, volta à noite. Ela vem e dorme, no outro dia vai para a escola, passa o dia todo lá, à noite vem e dorme. Tiraram ou não tiraram, em certas proporções, o domínio dos pais sobre os filhos? Estão fazendo isso. Então, o que me preocupa, né, não é a ação dos maus, é como diz aquele homem americano, mas o silêncio dos justos. Nós temos que repreender essas coisas, nós temos que falar, nós temos que ter projeto de futuro para os nossos filhos e netos. Nós temos que pensar neles. É claro, a salvação é individual, sim, eu creio na minha salvação. Ótimo, excelente, minha ideia é boa, sim, mas e a minha genealogia? Como é que ela fica? Então eu tenho que diariamente estar mostrando esse caminho, repreendendo o mal, corrigindo as distorções, coibindo os abusos, eliminando as arestas, tirando as dúvidas, para encaminhá-los para um tempo que eles creiam no Salvador e vivam a Escritura tal qual ela é. Nós estamos numa época muito difícil, em que os valores humanos estão relegados a plano inferior. E aí está o modelo de família. O modelo de família está aí, que essas emissoras de televisão estão nos dando. Essas malditas, desgraçadas novelas. Ela é modelo familiar, modelo satânico, mas aceito pela sociedade como uma coisa linda. E o governo ainda, vergonhosamente, injeta dinheiro do povo numa imundice dessa. Então está tudo dominado, gente. Não vão crer que governo nenhum vai melhorar a vida do que cristão se diz, do cristão que se diz ser. Não, isso é bobagem, isso é tolice. Política é um antro de ladrões, de canalhas, de corruptos, de pessoas dominadas por Satanás. E o sistema agora está aqui mais, eu creio, 3 meses, penso eu, que começa o 9º silêncio, vai ser a implantação definitiva do fundamento final do governo do anticristo, em que a política vai dominar a religião. Que até aqui o sempre foi religioso político. O Papa de Roma ditava as normas. Hoje não dita norma nenhuma. Está completamente desmoralizado. Aí vem o sistema político religioso. É uma inversão magnética. Vai inverter. A política vai dizer qual é a tua religião. E qual é a religião? Quais são os fundamentos da religião? É exatamente ideologia de gênero. Acabar com a família é a base para o que vem. E não tem governante nenhum que vá impedir isso. Que isso é plano do anticristo. Então, penso eu, creio eu, nós estamos no caminho do fim. Né? Zacarias capítulo 4, 14, ele fala sobre as 2 oliveiras. Né? Pode ler para mim, por favor. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, os 2 ungidos, né? As 2 oliveiras, são 2 profetas. Está lá em Apocalipse. Amados irmãos, nós estamos no fim. E Pedro diz que a terra chocar-se-á com os céus, um grande estrondo para a destruição da impiedade, não dos eleitos do Senhor Deus. Portanto, colocamos uma pergunta: o anticristo vem antes do cataclisma ou vem depois? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. E eu só queria ler mais um versículo, se der tempo. É o 29 de Deuteronômio. Olha o que diz esse versículo glorioso da Escritura.
Presta bem atenção. 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A lei é para nós e nossos filhos para sempre. Então é pai, filho, neto, bisneto. Onde cabe mulher casar com mulher, homem casar com homem, hein? Onde que está, hein? Vamos ficar com a escritura ou vou ficar com a cultura lá de Platão, de Aristóteles, sei lá quem? Desses filhos do cão, filhos do diabo. Hein? Não, vamos ficar com a escritura. Se eu colocar 2 cenários aqui, um cenário, umas pessoas como nós aqui, reunidos, meditando as escrituras, né? E um cenário de um pessoal aí assistindo jogo, tomando cachaça, bebendo. O qual que a humanidade da atualidade vai aplaudir? A cena bíblica ou a cena satânica? Claro que a cena satânica, ela vai ter muito mais sucesso. Nós não vamos ter sucesso nenhum com esse povo, né? Então, eu prefiro ser condenado, prefiro ser rejeitado, prefiro ser caluniado por Satanás, que um dia será aplaudido pelo anticristo. Que Deus nos guarde e creio. Nós estamos na reta final. Nós estamos a passos largos, né, como já disse, caminhando para o governo do anticristo. Mas Deus nos guardará. E que essa paz bendita reine nos nossos corações e, enfim, e que a gente possa cada dia viver a lei de Deus tal qual se apresenta, não como a gente gostaria que fosse. Nós não somos religiosos, nós não somos denominacionais, nós não vivemos costume, crença, nem dogmas de igreja. Nós vivemos e queremos permanecer vivendo o assim de Senhor. Se lá diz que o sábado é o dia do Senhor Deus e que deva ser guardado, não é esse sábado que está religioso, não, isso é sábado de domingo a segunda-feira. Não é isso aí que nós queremos. Nós vivemos o sábado bíblico, o sábado escriturístico. E nesse dia a gente ouve a voz do profeta. Deus nos guarde por seu grande amor. E creio. A Bíblia diz lá em Mateus que Deus levantaria sábios, escribas e profetas. Então, isso está acontecendo. Fiquem com Deus e que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém.